dicionário, achou alguma palavra ou quer encontrar um sinônimo para aquela palavra, o dicionário está à mão aí e você pode utilizá-lo para enriquecer o seu texto. E lembre-se de uma coisa, não existe fórmula mágica de como produzir um bom texto. No entanto, existem algumas estratégias que você pode utilizar para o seu texto ficar muito bom. Nós vamos falar um pouquinho dessas estratégias. Tá? Mesmo que você tenha a sua estilística de escrita, tá? O seu texto ele tem que ser coeso e ele tem que ser coerente também. Vamos falar um pouquinho disso. Vamos falar um pouquinho disso também. Vamos começar lá com a estrutura textual. Qual é a etapa? Quais são as etapas básicas da produção de texto? Primeira coisa, você vai precisar ter um tema, né? Você vai precisar ter um assunto. Vou dar um exemplo. Você vai ter o teu assunto como educação, teu tema como educação. Mas ainda isso é muito amplo, porque se você for pensar, educação no quê? Educação na escola particular, na escola pública, educação no âmbito fundamental, no âmbito básico, na pós-graduação, na graduação. Então, educação aonde? Que local do país? Em que data? Entendeu? Então, isso ainda está muito amplo esse assunto. Então, você vai ter que delimitar o teu tema até você chegar no seu título. Então, vou dar um exemplo ali que eu coloquei ali do material. Tema, educação. Título, educação na modalidade não presencial, novas oportunidades ou retrocesso? Então, ali, tá, já conseguimos delimitar, mas ainda você pode delimitar mais. Você pode delimitar no espaço de tempo, você pode delimitar geograficamente. Então, são quesitos que você precisa pensar quando você for escrever o seu texto, para que o seu texto não fique assim, atirando para tudo quanto é lado e você não chegue a um ponto central, que é isso. Achou o seu tema, você delimitou o seu título, o seu tema, transformou ele em título. Qual é a segunda etapa que você terá que enfrentar? Você vai ter que criar sua introdução. A gente sabe que de forma básica, né, de maneira básica, a estrutura textual ela tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Vou utilizar um exemplo do relatório de estágio para os alunos que fazem estágio obrigatório e ao final do estágio eles precisam apresentar um relatório. O relatório de estágio, ele tem uma introdução, né? O relatório de estágio, falando da parte de elementos textuais, ele vai ter uma introdução, ele vai ter um desenvolvimento e ele vai ter uma conclusão. No relatório do SEDUP, ele tem uma introdução, tem um desenvolvimento que é dividido em duas partes, que é a revisão de literatura e as atividades desenvolvidas, isso faz parte do desenvolvimento, e nós temos a conclusão, que são as considerações finais do aluno. Então, basicamente, o relatório de estágio é uma grande redação que o aluno tem que fazer ao final do curso. Agora, falando de texto, vamos utilizar ali um texto de mais ou menos de 20 a 25 linhas, tá? A introdução é a apresentação do texto, também chamado de tese ou ideia a ser defendida. Ou seja, ali na introdução você vai jogar a tua tese, você vai jogar a sua ideia, que você vai defendê-la durante todo o processo da construção do texto, tá? Então, é bem sucinto, tá? A introdução ali numa redação, num texto que tenha 20, 25 linhas, você não vai gastar mais do que 5, 6 linhas para dar a tua introdução. Só isso, tá, pessoal? Tem que ser bem claro, bem sucinto e já lançar aquela ideia que você vai defender no teu desenvolvimento. Okay? Depois vamos ir para a parte do desenvolvimento. O desenvolvimento, após você escrever a introdução, é um momento da produção do texto, que o próprio nome indica, né? É nessa etapa que você vai fundamentar, você vai desenvolver sua tese, você vai fazer uma reflexão, você vai utilizar outros autores para dar o fundamento daquilo que você está defendendo, da tua ideia que você está defendendo. Tá? E quando você se utiliza de outros autores para fazer isso, você está dando credibilidade ao seu texto, né? Fazendo
um parênteses lá do relatório de estágio. No momento da revisão da literatura é o momento que você vai estar embasando o seu texto de que não é senso comum, de que você buscou essas informações, que o aluno está buscando, você aluno está buscando essas informações de fonte segura.